Bom dia, bom dia, bom dia. Senhores, seguinte, na nossa última aula, nós falamos sobre a questão da isomeria cis-trans, tá? E aí eu parei aqui com vocês. O que era essa isomeria cis-trans, né? Ou isomeria geométrica de cadeia aberta. A isomeria que acontece quando a gente tem, então, uma ligação dupla entre os carbonos, e nós temos os ligantes da esquerda sendo diferentes dos ligantes da direita, tá? Então, esses dois ligantes precisam ser diferentes entre si, e esses dois ligantes precisam ser diferentes entre si. Além disso, é necessário ter essa ligação dupla entre os carbonos. O que eu havia citado para vocês? Que quando esses ligantes, quando esses ligantes mais complexos, eles estivessem em planos opostos, ó, saco. Que quando esses ligantes mais complexos estivessem em planos opostos, essa molécula era classificada como trans, e quando os ligantes mais complexos estivessem no mesmo plano, a gente chamava essa molécula de cis, tá? Então, trans e cis. Mais complexos no mesmo plano, cis. Mais complexos em planos opostos, trans. Né? Como que eu faço para ver quais são os ligantes mais complexos? Vocês têm duas opções. Vocês podem ver pelo número atômico ou vocês podem ver pela massa, tá? A massa, o número atômico do ligante, vai te mostrar quem é o mais complexo. Quanto maior a massa, mais complexo, ou quanto maior o número atômico, mais complexo, tá? Em planos opostos, a gente chama de trans, no mesmo plano nós chamamos de cis. Então eu expliquei toda essa questão de quebra de ligação, de inversão de moléculas e etc. na aula de semana passada. Então nessa aula a gente vai falar realmente sobre a questão dos exemplos que nós temos aqui. Ó. Um dos exemplos que mais aparece nas provas é a molécula de 1,2 de cloro eteno. Tá? 1,2 de cloro eteno. E aí eu vou ter essa molécula cis e eu tenho essa molécula trans. Por que uma é cis? Por que a outra é trans? Então eu tenho a ligação dupla entre os carbonos, vou traçar sempre um plano, tá? Vocês podem ver, tem um vidrinho aqui, né? E aí eu vou analisar entre hidrogênio e cloro. Qual deles é o mais complexo? Se você analisar pelo número atômico, o número atômico do hidrogênio é 1, do cloro é 17. Se você analisar pela massa, a massa do hidrogênio é 1 e a massa do cloro é 35,5. Então, independentemente da maneira que você escolha, você vai ter o resultado de que o cloro é o ligante mais complexo entre os dois. Tá? Você vai fazer a mesma análise do lado direito, entre hidrogênio e cloro. Então, entre hidrogênio e cloro, o ligante mais complexo é o cloro. O que a gente passa a ter aqui? Nós passamos a ter os ligantes mais complexos em um mesmo plano. Nesse caso, eles estão no plano inferior. Se eu girasse a molécula, ambos estariam no plano superior. De qualquer forma, os ligantes mais complexos estão em um mesmo plano. Tá? Se esses ligantes mais complexos estão em um mesmo plano, obrigatoriamente essa molécula vai ser uma molécula cis. Enquanto que aqui do lado direito a situação já é diferente. Né? Eu traço o meu plano, eu tenho ligantes na parte superior e ligantes na parte inferior. O ligante da parte superior aqui é o hidrogênio. Tá? O ligante da parte inferior é o cloro. Então, entre esses dois, quem que é o mais complexo? É o átomo de cloro. Do lado direito, eu tenho cloro em cima e tenho hidrogênio embaixo. Desses dois ligantes, quem que é o mais complexo? O cloro. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho os ligantes mais complexos em planos opostos agora. Um está no plano inferior e o outro está no plano superior. Se esses ligantes mais complexos estiverem em planos opostos, a molécula passa a ser uma molécula trans. Tá? Passa a ser uma molécula trans. Então, mesmo plano, os mais complexos, cis, planos opostos, os mais complexos, molécula trans. Tá? O que ele pode cobrar de você na prova? Ele pode cobrar simplesmente isso, para você identificar qual é a molécula cis, qual é a molécula trans, para você escrever, se for uma prova discursiva, né? Ele vai pedir, ele vai dar isso aqui, vai falar, sabendo que essa molécula apresenta apresenta isomeria geométrica, determine a fórmula e a nomenclatura da molécula cis e a fórmula e a nomenclatura da molécula trans. Está aqui. Essa é a cis, essa é a trans. Além disso, vamos falar de uma prova específica aí, vou falar de uma prova um pouco mais difícil.
Ele pode cobrar de você a molécula cis e a molécula trans através de temperaturas de ebulição, né? E aí a situação fica bem mais complexa. Como assim, professor? Ele pode fornecer para você, por exemplo, que existem duas moléculas com temperaturas de ebulição diferentes. Tá? Ele fala que pegou duas moléculas desse cara e uma apresenta a temperatura de ebulição de 48 graus e a outra temperatura de ebulição de 62 graus. E aí ele pede para você determinar. Determine qual é o isômero geométrico de 48 graus e qual é o isômero geométrico de 62 graus. Traduzindo, o que ele está pedindo? Qual é a cis, qual é a trans? A cis tem 48 graus, a trans tem 48 graus, qual delas que tem? Professor, como é que eu vou saber disso? Eu vou ter que decorar a temperatura de ebulição dessas moléculas? Não. Não. Tanto é que ele fornece para você as duas temperaturas. Você vai ter que analisar, através das propriedades dessa molécula, cis e trans, qual é a que tem maior temperatura de ebulição e qual é a que tem a menor temperatura de ebulição. Ah, mas não tem como fazer isso. Tem. Tem sim. Por que, professor, que tem? Porque a temperatura de ebulição de uma molécula, ela depende de dois fatores, né? A temperatura de ebulição de uma molécula, ela depende de dois fatores. Quais são os fatores? Massa molar e força intermolecular. São essas duas variáveis que a gente vai ter aqui. O que é força intermolecular? Dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo permanente ou ligação de hidrogênio, tá? O que a gente precisa lembrar? Que o dipolo induzido é para moléculas apolares, é a mais fraca, menor temperatura de ebulição. Dipolo permanente, para moléculas polares, já é bem mais forte, então a temperatura de ebulição já é maior. E a ligação de hidrogênio é para moléculas polares especiais. Quais são essas moléculas especiais? Que apresentam H ligado ao F, H ligado ao O ou H ligado ao N, que é o trio fonfon que a gente chama. Se ele apresentar ligação de hidrogênio, a força de atração é muito intensa. Significa dizer que a temperatura de ebulição vai ser muito elevada, tá? Só que para fazer essa comparação, eu preciso ter as mesmas massas molares, porque eu também posso fazer o contrário. Eu posso pegar, por exemplo, eu tenho duas moléculas que fazem dipolo induzido, e aí eu mudo a massa molar e analiso a temperatura de ebulição. Aquela que tem a maior massa molar vai ter a maior temperatura de ebulição. Tá? Não é o caso aqui. Por que não é o caso aqui? Porque se eles são isômeros, eles vão ter a mesma fórmula molecular. E se eles têm a mesma fórmula molecular, eles vão apresentar exatamente a mesma massa molar. Então a massa molar desse composto é igual à massa molar desse. Significa dizer que esse fator não muda nada. Qual é o fator que vai influenciar? A força intermolecular. Como que eu identifico isso? A primeira coisa é determinar a polaridade da molécula. A molécula é polar, a molécula é apolar, o que ela é? Aqui já está até escrito para vocês. Essa é uma molécula polar e essa é uma molécula apolar. Ah, mas por quê? Está escrito, mas eu não quero saber. Quero saber o porquê. Tá. Então você vai ter que lembrar que cada ligação vai se comportar como um vetor, né? Soma de vetores. Lembra da física? Regra do elefantinho, trombinha no rabinho, é isso que nós vamos fazer. Cada ligação vai ser um vetor. Como que eu descubro o vetor? Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão com hambúrguer. É isso. Pela diferença de eletronegatividade, você descobre o vetor. Então, por exemplo, ligação entre carbono e carbono. Tá? São os mesmos átomos. Isso aqui vai ter vetor? Não, isso aqui não tem vetor, porque são átomos iguais. Então, já era, nem coloco o vetor para ela. Entre carbono e hidrogênio, o que acontece? Aqui está o carbono, aqui está o hidrogênio. O carbono ele é mais eletronegativo. Então eu vou ter um vetor na direção dele. Entre carbono e hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo, eu vou ter um vetor na direção dele. Qual a ligação que sobra? Carbono-cloro. Dá uma olhada na diferença de eletronegatividade. O cloro é muito mais eletronegativo. Então entre carbono e cloro, cloro. Entre carbono e cloro, cloro. Soma esses vetores para mim. Se você somar esses vetores, eu não sei se você consegue enxergar isso, eu espero que sim. Como eles estão na mesma direção, eles vão ser somados. Então eu vou ter um vetor grandão nesse sentido, aqui é a mesma coisa. E eu vou ter um vetor grandão nesse sentido. Tá? O que você pode fazer? Regra do paralelogramo. Qual que é a regra do paralelogramo? Você traça um paralelo aqui, ó. Traça um paralelo aqui, e parabéns. Você acha o vetor resultante. Aonde que está o vetor resultante? Aqui.
Esse é o vetor resultante. Se a gente tem vetor resultante, significa dizer que a soma vetorial é diferente de zero, a molécula é uma molécula polar. Eu vou fazer a mesma coisa para a molécula do lado direito. Tá? Vou fazer a mesma coisa para a molécula do lado direito. Entre carbono e carbono, os átomos são iguais, não tem vetor resultante, então já era. Entre carbono e hidrogênio, isso aqui vai para o carbono. Entre carbono e hidrogênio, isso aqui vai para o carbono. Isso aqui já nos facilita a vida. Por quê? Eu tenho carbono e hidrogênio para cá e eu tenho carbono e hidrogênio para cá. O que significa dizer? Que eu tenho vetores iguais. Por que iguais em relação à força? Porque é carbono e hidrogênio e é carbono e hidrogênio. Só que eles têm a mesma força em sentidos opostos. Se eles têm a mesma força em sentidos opostos, o que vai fazer? Um vai anular o outro. Então eu posso falar que esse vetor anulou esse vetor. Vou para o carbono, cloro. Entre carbono e cloro, cloro. Entre carbono e cloro, cloro. Aqui é a mesma coisa. Carbono e cloro nesse sentido, carbono e cloro nesse sentido. São vetores de mesma força, mesma intensidade. Só que essas forças elas estão sendo aplicadas em sentidos opostos. Então esse vetor anula esse. Esse vetor anula esse. Traduzindo, sobrou algum vetor? Não. Então a soma vetorial foi igual a zero. Por quê? Porque a gente não tem vetor resultante. Se a soma vetorial é igual a zero, essa molécula é uma molécula apolar. Ponto. Ponto. Isso aqui já seria o suficiente para você determinar a temperatura de ebulição. Por quê? Porque as moléculas apolares, obrigatoriamente, elas fazem dipolo induzido, chamado também de forças de Van der Waals ou dispersões de London. Por outro lado, a molécula que é polar, ela tem duas opções. Ela faz o dipolo permanente, ou ela faz a ligação de hidrogênio. Para fazer a ligação de hidrogênio, como eu já citei, trio Fonfon. HF, HO ou HN. Um desses três ela precisa apresentar. Essa molécula não tem nenhum deles. Ela não tem ligado a H ligado a O, H ligado a N ou H ligado a F. Significa dizer que ligação de hidrogênio não vai ser. Qual que vai ser a força de atração? Dipolo permanente. Dipolo permanente. O que nós sabemos? Que a sequência de força é essa. O dipolo induzido é mais fraco do que o dipolo permanente, que por sua vez é mais fraco do que a ligação de hidrogênio. Quais são as interações que a gente tem aqui? A gente tem dipolo induzido e nós temos dipolo permanente. Essa atração, ela é mais intensa do que essa. Então eu tenho maior poder de união entre as moléculas. Logo, eu vou ter que gastar mais energia para quebrar essas moléculas. Traduzindo. Como essa força intermolecular ela é mais intensa, eu tenho uma maior temperatura de ebulição. Como essa força intermolecular ela é mais fraca, eu tenho uma menor temperatura de ebulição. Então eu descubro através disso, por exemplo, que isso aqui é 48 graus. Opa, falei bosta. Eu descubro então, tá, que isso é 62 graus, afinal de contas é a maior temperatura de ebulição, e esse aqui é 48 graus, afinal de contas é a menor temperatura de ebulição. Isso que eu acabei de fazer com vocês aqui foi uma questão da prova da USP. Simples. Foi uma questão da prova da USP. Tá? O cara simplesmente colocou isso aqui, e aí ele deu as temperaturas de ebulição, e ele pediu para você identificar qual era cis, qual era trans. Pronto. O que nós vamos saber? Abrimos, montamos a molécula cis, abrimos, montamos a molécula trans. Verificamos que a força de atração é mais intensa, força de atração é menos intensa, menor temperatura de ebulição, maior temperatura de ebulição. Ponto. Isso vai ser sempre assim? Sim, isso vai ser sempre assim. Tá? Sempre a molécula cis, ela tende a ter uma maior polaridade do que a molécula trans. Então, a molécula trans vai ser sempre apolar. Não disse isso. Não disse isso. Existem moléculas trans que não são apolares? Sim, existem. Ah, você pode dar um exemplo? Posso, já vou. Existem sim. Mas de qualquer forma, por mais que elas não sejam apolares, a molécula cis sempre vai ter uma maior polaridade do que a molécula trans. Por quê? Porque sempre os mais complexos estão em o mesmo plano.
Se eles são os mais eletronegativos, eles estão no mesmo plano. Se eles são menos eletronegativos, eles estão no mesmo plano. E aqui sempre em planos opostos. Então sempre a eletronegatividade de um, a nuvem de um, tende a anular a nuvem do outro, por mais que elas não sejam iguais, tá? Que é o que a gente vai mostrar agora. Existem casos onde elas não são iguais. Ah, tem como? Tem. Como que eu faço isso? Quando eu tenho 4 ligantes diferentes. Quando eu tenho 4 ligantes diferentes, eu não tenho a mesma nuvem aqui e aqui. Aí eu não consigo anular, né? Mas, mesmo assim, por mais que eu não anule completamente, eu vou ter, tá? Diminuindo a força dessa atração. Você pode colocar o nome na chamada? Cheguei atrasada. Óbvio, óbvio. Ok? Então, quando a gente fala de cis e trans, existem mais aspectos que a gente precisa nos preocupar aqui no terceiro ano do que simplesmente saber. Oh, eu sei que é cis. Oh, eu sei que é trans. Ah, tá. Aí cai uma questão dessa de temperatura, difusão e ebulição, eu não sei. Não dá. Nós precisamos saber. Principalmente para você que vai fazer o vestibular da UEM, que é um vestibular filha da mãe, para não falar palavrão aqui, senão eu levo bronca da coordenação. Mas é um vestibular filha da mãe. Para você que tem específica, né, como a UEL, como a Federal, isso aqui tende a cair. Né? Então a gente tem que ficar atento. É um conteúdo muito, muito cobrado nas provas que eu citei para vocês, e ele pode variar desde o primeiro dia até uma prova específica. Só depende do vestibular que você vai fazer. Tá? Então aqui, ó, só para a gente conseguir colocar lá o outro exemplo, eu vou falar do caso onde a gente tem os 4 ligantes distintos, tá? Vou falar do caso onde a gente tem os 4 ligantes distintos, ó. Veja bem. Aqui. Ó. Quando a gente tem 4 ligantes distintos, nós deixamos, ó, quando nós temos 4 ligantes distintos, nós deixamos de trabalhar com cis e com trans, e nós começamos a trabalhar com Z e com E, tá? Então, isso aqui, molécula Z é a molécula cis, molécula E é a molécula trans. Ah, mas por que acontece isso? Por que tem essa frescura? Tem essa frescura que é para você poder identificar, tá? Tem essa frescura para você poder identificar quando eu tenho os 4 ligantes distintos ou não. Quando a nomenclatura da molécula é com Z ou é com E, eu tenho 4 ligantes distintos. Ó. 4 ligantes distintos. Quando eu tenho cis e trans, eu tenho apenas 2 ligantes distintos. Tá? Como assim, professor? A gente acabou de ver que no carbono da esquerda tinha cloro e hidrogênio. No carbono da direita tinha cloro e hidrogênio. O que significa dizer? Né? O que significa dizer? Significa dizer que os 2 ligantes da esquerda eram iguais aos 2 ligantes da direita. Agora, quando eu pego os 2 da esquerda, são diferentes entre si e também são diferentes dos da direita, eu passo a ter 4 ligantes distintos. E aí, ao invés de colocar cis, nós temos o Z, ao invés de colocar trans, nós temos o E. O significado é o mesmo. A diferença é que um vem do latim, o outro vem do alemão. Um vem do latim, o outro vem do alemão. Só isso, tá? Só isso. Beleza? Foi questão do vestibular da UEL, há uns 4, 5 anos atrás. Tá? Foi questão do vestibular da UEL. Vamos colocar um exemplo aqui, ó. C dupla, bromo, hidrogênio, CH3, CH2, CH3. Se eu não estou ruim de memória, foi isso aqui que apareceu, tá? Se eu não estou muito ruim de memória, foi isso aqui que apareceu.
Oh, cacete, aqui tem que inverter. Oh, Jesus. Aí está. Tá? Ah, o que é isso? Cis e trans. Tá? Isso é cis e trans. Ok? Como assim, cis e trans? Por que eu posso falar que eu vou ter cis e trans aqui, apesar de não utilizar esses nomes? Carbono, dupla carbono. Esse ligante é diferente desse, esse ligante é diferente desse. Eu obedeço todas as regras. Eu preciso ter ligação dupla entre os carbonos, eu preciso que os ligantes da esquerda sejam diferentes entre si, eu preciso que os ligantes da direita sejam diferentes entre si. Molécula com isomeria geométrica. Carbono, dupla carbono. Ligantes da esquerda, diferentes entre si. Ligantes da direita, diferentes entre si. Tem isomeria cis-trans. Apesar de não usar essa nomenclatura, cis-trans, nós temos essa isomeria geométrica. Tá? O que nós teremos que fazer? Identificar quais são os mais complexos e quais são os menos complexos. Como que eu faço isso? Plano de simetria. Eu vou traçar o meu plano aqui. Eu vou traçar o meu plano aqui. Parte superior, parte inferior. Tá? Parte superior, parte inferior. E agora eu vou analisar os meus ligantes. Vou analisá-los. Bom, o que nós sabemos? Entre bromo e hidrogênio, quem que é o mais complexo? O bromo. Como que você sabe disso? Porque qualquer coisa e o hidrogênio, qualquer coisa é mais complexo. Ah, por quê? Porque o hidrogênio tem número atômico 1 e tem massa 1. Não existe, tá? Não existe nenhum outro elemento que tenha uma massa menor do que essa ou um número atômico menor do que esse. Então, sempre o bromo é o mais complexo, ou sempre o hidrogênio é o menos complexo, tá? Sempre. Você pode justificar por outra forma, professor? Posso. Número atômico do bromo. Número atômico do bromo, 35. Massa do bromo, 80. Número atômico do hidrogênio, 1. Massa do hidrogênio, 1. Então, se você vai utilizar o número atômico para comparar, está aqui. Ele é o mais complexo. Se você vai utilizar a massa para comparar, está aqui. Ele é o mais complexo. Tá? Está justificado. O problema fica aqui do lado esquerdo. Por que o problema fica do lado esquerdo? Porque qual é o átomo que está ligado ao carbono? O carbono. Qual que é o átomo que está ligado ao carbono? O carbono. Então aqui deu empate. O átomo que está ligado a esse carbono é o carbono. O átomo que está ligado a esse carbono é o carbono. Aí deu empate. Por quê? Porque massa do carbono e número atômico do carbono. Número atômico 6, massa 12. E do carbono? Número atômico 6, massa 12. E aí, professor, deu empate? Deu. Quando der empate ao primeiro átomo, eu vou para o átomo da frente. Como assim? Esse cara. O que eu tenho nesse cara, velho? Nesse cara eu tenho carbono, H e H. Certo? CH3. E nesse cara, o que eu tenho? Eu tenho carbono, então tá ligado ao outro carbono. E aí, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter hidrogênio. E eu vou ter um outro carbono, que daí vai estar ligado a hidrogênio, vai estar ligado a hidrogênio. Então, quando houver empate do primeiro elemento, você vai ver os ligantes dele. Como assim? Ó. Qual que é o primeiro ligante? Carbono. Qual que é o primeiro ligante? Carbono. Houve empate. E aí eu vou na sequência. Esse cara está ligado ao hidrogênio e ao hidrogênio. 1, 1 e 1. Esse cara está ligado ao hidrogênio, 1, 1. Então, teoricamente, até aqui está empatando de novo. Só que esse cara está ligado a um outro carbono. Número atômico 6, ou massa 12. Esse cara não tem nenhum carbono ligado a ele. Então, quando eu fizer o desempate, né, quando eu faço o desempate pelos ligantes, o desempate dos ligantes me dá que isso aqui é mais complexo do que isso aqui. Tá? Então, a gente vai ter o seguinte, sempre que for radical carbônico, tá? Sempre que for radical carbônico, é fácil. É só olhar o maior radical carbônico. Isso aqui é um radical carbônico com um carbono. Isso aqui é um radical carbônico com 2 carbonos. Então ele é mais complexo. Tá? Então ele vai ser mais complexo. Então ligante mais complexo é esse cara aqui. Ó. O que eu tenho nesse momento?
Nesse momento, eu tenho ligante mais complexo em um plano, ligante mais complexo no outro plano. Que molécula que é essa? Uma molécula trans. Só que eu não vou utilizar esse trans, porque os 4 são diferentes. Então, é uma molécula I. Aqui embaixo, esse cara é o mais complexo e esse cara é o mais complexo. Eles estão em o mesmo plano. Se eles estão em o mesmo plano, isso aqui é uma molécula cis. Só que eu não vou utilizar cis. Eu vou utilizar Z. Afinal de contas, eu tenho 4 ligantes diferentes. Tá? 4 ligantes diferentes. Professor, ele pediu, né? Ele pediu para que eu calculasse não, para que eu determinasse a nomenclatura. Tá? E eu preciso determinar essa nomenclatura. Como que eu vou fazer isso? Cara, é simples. Tá? É simples. Vamos colocar o nome para ele. Ah, mas não é simples não, olha que difícil que fica. A minha dica para você é que quando você tiver que colocar a nomenclatura, escreva a molécula corrida, compridona, em linha. Por quê? Fica mais fácil, tá? Fica mais fácil. Então, ao invés de mostrar a molécula desse jeito, calcular o nome desse jeito, não. Coloca ela direto, tá? Coloca essa molécula direto, tá? Fica mais fácil. Porque senão você tem que contar aqui, ó. 1, 2, 3, né? 4. E aí eu ia ter a ramificação. Então, se você coloca ela direto, eu acho que fica mais fácil para você conseguir identificar. CH2, CCH3, dupla, CHBr. Pronto. Vai colocar a nomenclatura? Vou colocar a nomenclatura. Tá bom. Pega a cadeia principal. Tá aqui a cadeia principal. Agora você coloca nomes. Como que eu faço para colocar nomes? Isso aqui é o bromo. Carbono 1, 2, 3, 4. Por que comecei a contar da direita? Por causa da dupla. Isso aqui é um bromo. Ele conta como um radical. Isso aqui é um metil. Conta como um radical. Então, ordem alfabética entre bromo e metil, o bromo ganha. Então, o que que fica? 1 bromo, 2 metil, buteno. Ah, você não tem que colocar número do buteno? Posso não colocar. Por quê? Porque a dupla está no carbono 1. Quando é carbono 1, eu posso ou não colocar. Tá? Então, 1 bromo, 2 metil, buteno. Pronto. Tá aí a nomenclatura. Só que, óbvio que você vai ter que identificar quem é cis e quem é trans nessa história. Né? Se você não identificar quem é cis e quem é trans, você não fez pichorra nenhuma do que a prova pediu. Então, eu vou apagar essa zona aqui, ó, e vou escrever a nomenclatura dele. Como é que vai ficar aqui? Que molécula que é essa? E 1 bromo, 2 metil, buteno. E esse cara aqui de baixo? Quem que é esse cara aqui de baixo? Ah, deixa eu apagar esse aqui também, senão vai ficar zoado. Esse cara aqui de baixo, ele vai ser o. Não dá para colocar, professor, né? Cis, não dá. O que eu coloco? Z. Tá? Z. Então esse cara é o Z, 1 bromo, 2 metil, buteno. Pronto. Aí. Consegui colocar. Tá? Consegui colocar a nomenclatura. Então, não se esqueçam disso, por favor. Se você tem 4 ligantes distintos, não é cis, não é trans. É E e Z. Tá? É bem bosta, é bem paia, mas geralmente a gente fala que esse Z é o Z de cis. Tá? Z de cis. E aí o E sobra para o trans. Ok? E de trans e o Z de cis. Pronto. Você consegue montar a estrutura da sua molécula ou consegue colocar a nomenclatura dela numa boa. Mas vai ter que lembrar que isso faz referência, tá, ao trans e isso faz referência ao cis. Se não lembrar isso aí, a casa cai para o seu lado. Demorou? Certo? Ô, galera, a gente tem mais uma aula hoje, eu volto, né? Volto.
para nós continuarmos a questão da isomeresis trans. Tem um outro exemplo que eu tinha colocado ali no slide, que é o ácido maleico e o ácido fumárico. É padrão de aparecer na prova da UEM, tá? É padrão, então eu preciso falar dele. Aí depois a gente fala sobre cadeia fechada, tá? Não saiam da aula ainda, por favor, que eu preciso pegar o nome de vocês ali rapidão, tá? Rapidão, não saiam não. Calma aí, não sai não, rapidão, senão vai ficar sem a chamada. Maria Fernandes foi a última. Maria Fernandes foi a última. Natália. Gabriela. Aí, tá liberado. Tá? Pode sair. Pessoal, até a última aula.